Saúde, amados e amadas, com a paz de Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mar, tem mais uma exposição bíblica, 1 Samuel, capítulo 19. Desde já te peço, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, você que está chegando aí agora, o meu abraço, Deus te abençoe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Terminamos o capítulo 18. Terminamos o capítulo 18 com um casamento consolidado. Davi agora é genro do rei. Davi agora está fazendo parte da nobreza. E aumenta o medo de Saul. A filha amava Davi. Davi agora é um nobre, faz parte da família real. E aumenta o medo de Saul contra Davi. Assim que nós terminamos o capítulo 18. O sucesso de Davi nas guerras, ele ia e voltava. Lembrando que Saul, ele continua dando as investidas dele para tentar matar Davi pela mão dos filisteus. Mas toda guerra Davi tem sucesso. Ele volta aplaudido. Ele volta ovacionado pelo povo e a popularidade de Davi cresce cada vez mais. É bom lembrar também que o reino não está unificado. Existe em Israel algumas divergências, algumas divisões, enfim. Versículo 1 do capítulo 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Outra tradução. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus criados para que matassem a Davi. Mas Jonatas, seu filho, amava a Davi em grande maneira. Saul reúne o conselho, e entre os conselheiros está o príncipe herdeiro, Jonatas, e a pauta: matar Davi. Matar seu genro. É claro que ele reúne o conselho porque ele tem medo de Davi. Assim como os homens, na época de Jesus, tinham medo de apanhá-lo, prendê-lo em público por causa da sua popularidade. E essa é a situação de Saul. Ele tem medo de Davi. Davi é genro dele e é popular. Vimos no capítulo 18, que nós estudamos domingo passado, que Deus vai criar uma aliança entre Davi e o príncipe herdeiro, Davi e Jonatas. Deus fez isso. Deus ele cria essa aliança. Ele faz de Jonatas um aliado de Davi, porque ele sabe que não vai ser nada fácil para Davi. Versículo 2 e 3. Jonatas avisa Davi: meu pai tem um plano para te matar. E mandou Davi se esconder e disse: eu vou falar com meu pai. Vou falar com meu pai ao seu respeito. Enquanto isso, você se esconde. Então Saul tinha armado um plano para matar Davi. Certamente, Saul e seu filho tinham costume de andar no campo todo dia pela manhã. A Bíblia até diz para ensinar o menino no caminho que deve andar no campo. Parece que os judeus tinham esse costume de sair com os filhos pela manhã ao campo. Talvez para pegar algum tipo de mantimento para o café da manhã. Não sei, só sei que eles saíam ao campo. Pai e filho. Então Jonatas diz: quando nós formos ao campo, eu vou conversar com meu pai. Versículo 4 ao 6. Jonatas sai com seu pai de manhã, Saul de cabecinha fresca. Isso aqui é muito importante. É muito importante sabermos o tempo de falar e o tempo de estar calado. Eclesiastes 3. Precisamos saber, não no calor da ira, tipo, se Jonatas se levanta lá naquela reunião para defender Davi, do jeito que Saul era, talvez mandava o prender até que ele matasse Davi. Então existe o tempo de falar e o tempo de estar calado. E Jonatas tinha parece que tinha essa sabedoria dada por Deus, e ele espera o momento. Tem muita gente que perde porque não espera o momento, não sabe o tempo de falar e o tempo de estar calado. É tangarela, é tolo. Então prejudica. Aí Jonatas, ele sabe isso. Ele vai esperar o momento certo, ele vai pegar o seu pai de cabeça fresca.
Tem gente que quer tornar o caldo no calor da ira, quando nós podemos pedir um tempo para pensar e falar no tempo certo. E esse era o momento, cabeça fresca, andando com o filho. Então Jonatas fala com seu pai a respeito de Davi. E deve ter começado mais ou menos assim: pai, papai, ou pai, não sei como que ele se expressava, o senhor tem certeza que vai matar Davi? O menino que matou o gigante, que honrou o Senhor, que trouxe grandes alegrias para o nosso povo, que nos tirou daquele aperto. Devia ser mais ou menos esse o discurso de Jonatas para com o seu pai. Trouxe grandes alegrias a todos nós, quando arriscou sua própria vida. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, Saul já não está mais assim, aflorado pelo ódio, e Jonatas tenta injetar amor no coração dele por Davi, trazendo à memória a importância de Davi. E ele ouve seu filho, então Saul fica comovido. Saul fica comovido, mas não convencido. Ele se comove com as palavras de Jonatas. Versículo 7. Imagine a alegria de Jonatas quando o pai: tá bom, eu não vou mais perseguir, não vou mais matar Davi. E faz um juramento pelo Senhor. Um juramento pelo Senhor é uma coisa muito séria. Tanto é que lá no passado, Saul quis matar o próprio filho Jonatas, porque ele tinha feito um juramento. E aqui ele faz pelo Senhor, de não mais perseguir Davi. Temos também, amados, o inimigo tentando nos matar a todos os momentos. E ele não se comove com nada. Ele é enganador, ele é terrível. Ele arma laços para nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Certa vez Deus mostrou em visão um profeta, um demônio de um lado de uma estrada e um do outro, com uma corrente esticada, para causar um grande acidente numa caravana que estava em viagem. E Deus deu o livramento. A partir dali eles passaram a buscar o Senhor, a orar. Enfim, coisas que acontecem no mundo espiritual, que ele trabalha dia e noite. A Bíblia diz que ele vive rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós, nesse mundo, não temos sossego. O apóstolo Paulo diz que nós estamos em uma guerra. O outro apóstolo diz: estejais sóbrio, estejais apercebido. Jesus diz: orai e vigiai. O apóstolo diz, os Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Então nós temos que levar em conta que nós temos um Saul nos perseguindo dia e noite, 24 horas por dia. O anjo do Senhor está ao nosso redor e ele está ao derredor. É só uma aplicaçãozinha que eu estou fazendo, porque essa é a nossa real situação. E quantas vezes tentaram nos matar por inveja? Eu não tenho nem a conta. A inveja é uma arma do adversário. Você pode ser vítima da inveja, ou você pode ser aquela pessoa que é possuída pela inveja, como foi Saul. Vítima nós seremos por toda a vida, enquanto estivermos nessa terra. Agora, se permitir ser possuído pela inveja, quantas pessoas, como eu disse na exposição passada, querem eliminar a oposição? Só porque alguém ouviu um elogio? Enfim. Versículo 8. Saul manda Davi à guerra contra os filisteus, tentando matar Davi pelas mãos dos filisteus, mas ele volta com troféu, ele volta jubiloso, ele volta aplaudido novamente, ele volta aclamado, enfim. Isso deixa Saul cada vez mais furioso. Como eu já disse, é igual massa de bolo. Quanto mais Saul bate, mais ele cresce, porque Deus está com ele. Versículo 9 e 10. O mal se apodera de Saul. Agora, não adianta aquele espírito mal da parte do Senhor se apodera
ou seja, permitido por Deus, se apodera de Saul e não adianta mais tocar harpa. Ele está com a flecha na mão e Davi já tinha sido vítima, já estava esperto com ele. E ele taca essa lança, ou flecha, é uma lança, e ele taca essa lança tentando encravar Davi na parede, mas Davi foge novamente. Davi consegue se escapar. Eu não sei se o espírito mau realmente veio sobre Saul, ou ele estava fingindo estar possesso, estar possuído, para poder criar uma ocasião de matar Davi. Sei que a harpa não estava mais adiantando, Davi teve que fugir. Versículo 11 e 12. Saul manda homens para tocaiar, vigiar a casa de Davi, para matá-lo pela manhã. Se cercam a casa dele, toma conta, porque de manhã eu quero ele, até amanhã eu quero ele morto. Aí Deus não dorme, ele cria um jeito de Mical, a esposa de Davi, ficar sabendo. Lembrando que Mical amava Davi antes do casamento. Casadinha de novo, apaixonada, fica sabendo que o marido vai ser morto. E também já sabe, já tem conhecimento da inveja do pai e da malignitude do pai, que tentou queria matar o seu próprio irmão, o Jonatas. Lembra daquela passagem? Então Mical sabe que sem chance. Então ela vai dizer a Davi: foge, porque vão te matar. Fugi pela manhã. Então, ainda à noite, ela disse: se você não fugir pela manhã, estará morto. Ela mesmo planeja a fuga de Davi e fez ele descer pela uma janela durante a noite. Tempo de escapar. A casa está cercada. Ela deve ter saído, olhado tudo, onde os guardas estavam se posicionados. E ela fez ele fugir pela uma janela. Talvez uma janela pequena, improvável que alguém escapasse por ali. E ela faz com que Davi saia por essa janela. Vamos contextualizar? Isso aqui não aconteceu só aqui. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. A vida e a morte está na mão de Deus. Quem é esse aqui? É o apóstolo Paulo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Bate bem, né? Dá para contextualizar. Bonito esses dois textos. Deus guardando o homem, nos mínimos detalhes, cuidando do homem, as formas que Deus trabalha. E agora Mical, ela vai se preocupar. Se esses homens entrarem agora, eu tenho que dar um jeito de Davi ganhar tempo para ele fugir. E o que ela faz? Coloca um terafim, um ídolo do lar. Mole? Protetor da casa, protetor da família, entre aspas. Era um ídolo que podia ser do tamanho de um homem ou menor. E Mical tinha esse ídolo em casa. Olha só. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos. Em hebraico quer dizer terafim. Que seu pai tinha. Gênesis 31, 19. Gênesis 31, 34, 35. Mas Raquel tinha tomado o ídolo, vou citar que é melhor. Raquel tinha tomado o ídolo e colocado debaixo dela no animal. Não sei se era um camelo, um cavalo, certamente um camelo. Colocou debaixo dela e quando o pai veio, revistando as pessoas, revistando as bagagens, ela disse para o seu pai, vou falar em português claro, que estava menstruada e não poderia levantar do lombo do animal. E seu pai considerou. E assim ela escapou com o terafim. É um ídolo que pode ser do tamanho de um homem ou que caiba na mão de um homem. No caso era o de Raquel, que era pequeno, que ela conseguiu colocar debaixo de si. Já esse ídolo de Mical, me parece que era do tamanho de um homem, que ela deitou no lugar de Davi, aquele ídolo. Versículo 14 e 15. Quando os homens chegaram para matar Davi, certamente levantaram, tiraram a coberta, que ela tinha coberto, e ela disse logo: ele está doente. Aí eles vão avisar Saul que ele está doente. Vão avisar Saul que ele está doente. E eles foram enganados direitinho por Mical, porque eles tiveram a visão do ídolo, deitado lá na cama. Não era casa igual nós temos hoje, tenda.
e voltaram para Saul. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-me até aqui, em sua cama, para que eu o mate. Traz ele com cama, com tudo. Quando os homens descobriram o corpo, era um ídolo do lar, um terafim. E Saul fica muito indignado. Saul fica muito indignado, versículo 16 e 17. Saul fica furioso com a sua filha. Não, pai, ele me ameaçou, ele disse que se eu não deixasse ele fugir, ele me mataria. Por que você ajudou o meu inimigo? E fica furioso. Aí Mical dá essa esquivada. E claro que certamente não colou. Vamos ver que Mical certamente ficou com medo. Muito medo. De morrer. Dela mesmo morrer, olha só. Que os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor que nem um só fio da sua cabeça cairá no chão, pois ele fez isso hoje, com auxílio de Deus. Então os homens resgataram a Jonatas e ele não foi morto. O camarada não era mole, ele não poupava nem os filhos. Qualquer ameaça ao seu poder, ele estava eliminando. E vamos ver na história dos reis, dos imperadores, reis que mataram mãe, irmãos, por causa do poder. Só porque pareciam uma ameaça, pessoas inocentes foram vertidos os seus sangues sobre a terra, que um dia o Senhor vai cobrar. Precisamos aprender a lidar com a oposição. Ela é criada por Deus para nos dar estrutura. Versículo 18. Davi fugiu, gente. Ele vai para onde? Para onde que Davi vai? Para a casa dos seus pais? Saul ia lá. Saul tinha informante para todo lado. Devia pagar bem, né? Se Davi vai para a casa dos seus pais, ele ia comprometer toda a família. Estava arriscado Saul colocar fogo com todos dentro para não perder Davi, até porque ele tinha medo de Davi. O relacionamento entre Samuel, versículo 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. O relacionamento entre Samuel e Saul estava ruim, não tinha relacionamento. Existia ali uma divisão entre Saul e Samuel. Tanto é que Samuel vai chegando para ungir Davi, é de paz a sua vinda, enfim. Então isso aí com certeza bota ainda mais medo em Saul. Olha só no capítulo 15, versículo 35. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei em Israel. Samuel passa muito tempo sem ver Saul, até os dias da sua morte. Eu creio aqui que esse ver seria no sentido de relacionamento. Eles não tiveram mais relacionamento. Não teve diálogo, conversa, porque mais para frente aqui nós vamos ver que Saul ficou nu, ficou em transe profético na presença de Samuel. Mas esse ver aqui, eu creio que é no sentido de relacionamento. Naiote era um lugar onde tinha uma escola de profetas, liderada por Samuel, pelo profeta Samuel. E, certamente, Samuel vai para esse lugar, sai de Ramá, vai para esse lugar orientado por Deus. Ele vai para esse lugar onde tinha uma escola de profetas. Versículo 19 e 20. Saul é informado que Davi está nesse lugar. Naiote. Ou seja, o rei, o passarinho está na gaiola. O senhor sabe onde Davi está? Agora está fácil pegar ele, está na gaiola. Não fugiu para longe, ele está na escola de profeta. Saul deve ter ficado todinho animado. Então Saul envia alguns homens para matá-lo. Quando chega na cidade, entram em transe profético. Amados, Deus sempre teve seus meios para parar o homem. Sempre Deus teve seus meios para parar o homem. Vamos ver aqui, ó, Gênesis 31, 29. Está no poder de minha mão fazer-vos dano. Ou seja, está no poder das minhas mãos matar vocês.
esculachar, fazer vocês de escravo. Quem estava dizendo isso? Labão, o Lambão. Está no poder das minhas mãos fazer-vos dano. Mas Deus, de vosso Pai, falou comigo de noite, na noite passada, dizendo: guarda-te de não falares qualquer bem ou mal a Jacó. Ele foi com tudo para Jacó, só que Deus tem os seus meios de parar o homem. Transe profético. Como que seria isso? Como que aconteceria? Vamos contextualizar num texto bíblico que vai assim, não vai ser a mesma história, mas vai fazer um paralelo. Porque também Deus está parando alguém. Olha só. Então viu Israel acampado. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Quem é? Lá esses homens vão chegando e o Espírito de Deus vem sobre eles. Eles voltam envergonhados. E aqui quem é que vai chegando? Foi alugado para amaldiçoar o povo de Deus? O Espírito de Deus vem sobre ele. E olha só que interessante, ó. Vamos ver aqui no versículo 8. Ele foi contratado para amaldiçoar, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Olha só, vamos falar aqui só no versículo 8, que em vez dele amaldiçoar, ele tem que abençoar. Olha parte da bênção que ele vai contar. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas e despedaçam seus ossos e suas flechas e os atravessam. Um homem contratado para amaldiçoar, abençoando, fazendo totalmente o oposto. E olha só. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das suas mãos. Imagina aí o homem batendo palma. Muito bem, que bonito. Acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo palmas, com ironia, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você agora os abençoa por 3 vezes. 3 vezes ele tentou. Teve um lugar que só via um pedacinho de Israel, outro lugar via a metade. Nesse lugar aqui está vendo todo Israel. E o altar que foi preparado? Que altar, hein? Agora, mas Balaque vai reconhecer. Agora fuja para sua casa. Eu disse que eu lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor impediu de recebê-la. Deus impediu você de receber meu ouro. Vai embora. Não vai saber de você mais não. Aí a Balaão vai dizer assim, ó. Interessante essa parte aqui, ó. Mas, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro. Ele está dizendo, eu avisei. Avisei para os seus oficiais. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade. Não é mais ou menos o que está acontecendo lá? Os homens querem prender e matar Davi. Só que eles são possuídos. Eles são possuídos pelo Espírito de Deus. Agora, tem uma diferença. O Espírito de Deus não está neles. No sentido de habitar. Possuiu. Para aquele momento específico. E agora, eles vão fazer diferente. Eles vão ficar em transe. Ou seja, fora de si. Eles vão ficar fora de si. Então, amados, Deus tem seus meios de parar o homem. Versículo 21, Saul envia o terceiro grupo e vai acontecer a mesma coisa. O Espírito de Deus os possuiu e eles entraram em trânsito, ficaram fora de si. Terceiro grupo, Saul. Por que Saul não foi de cara? Ele estava com medo. Me desculpe. Tem gente que acha que as minhas colocações, a minha opinião. Mas é a minha opinião, eu falando, não está escrito na Bíblia. Mas você imagina que o camarada que é suspeito por você de ser o próximo rei, que vai assumir, que vai tomar o seu lugar, vai até aquele que te ungiu o rei. O que vai sair de um negócio desse? Vai ser aclamado rei, Davi vai ser aclamado rei. Isso tudo, essas coisas todas, deve ter passado pela cabeça de Saul. Então, volta aqueles grupos, envergonhado, cabeça baixa. Saul devia parar para pensar, mas ele está cego pelo ódio. Ele está com medo, mas está cego pelo ódio. Será que fizeram aliança com Samuel?
Será que esses homens fizeram aliança com Samuel? Não estou. Uma história mal contada. Difícil, né, de compreender. Não daria para Saul compreender. Será que eles fizeram aliança para me enganar? Versículo 22. Finalmente, depois de 3 grupos, Saul vai. Está aqui no versículo. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando a grande cisterna, num lugar chamado Seco. Perguntou onde estava Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote de Ramá. É bom vermos que Saul ele vai parar num poço. Possivelmente aquele poço que ele passou, lembra? Quando ele foi ungido, olha só, 1 Samuel 9:11. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhe, está aqui o vidente, poço. Amados, Saul já conhecia aquele lugar. Aí já eu falando de novo. Mas a nossa mente, ela trabalha, ela pensa. E Saul já conhecia aquele lugar, mas ele vai parar no poço. O que acontecia no poço? Hoje em dia a gente chama a praça da cidade. Em algumas, né, existem as pessoas que vai para a praça e voltam com as grandes notícias, grandes fofocas. E é isso que acontecia na beirada do poço. Saul está com medo. Ele quer apurar primeiro. Por isso ele vai parar no poço, ele não vai direto lá, a esse lugar. Ele vai parar no poço e vai apurar para depois ele seguir em frente. Lembrando do que eu falei no começo, existiam divisões. O reino não estava unificado. Então Saul foi para lá e foi possuído pelo Espírito de Deus. Apoderou-se dele e ele foi pelo caminho em transe profético. É bom lembrar que esse Espírito do Senhor não estava nele, veio sobre ele para dominá-lo, para ele não fazer o que queria. Deus mostrando para Saul que ele, o Senhor dos exércitos, é quem manda. E despindo-se das suas roupas, também profetizou em trânsito, na presença de Samuel, e ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Aí aqui não sabemos se Davi vai aproveitar essa ocasião para fugir. Amados, obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado, e até o próximo capítulo, que será o capítulo 20, que o Senhor nos abençoe.